Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. Você sabe qual foi a mulher que foi considerada a pior vilã da Bíblia Sagrada? Você sabe por que até hoje ela é lembrada pelo povo cristão como um espírito opressor e dominador? Por acaso você já ouviu falar do famoso espírito de Jezabel? Hoje iremos falar sobre 5 características destrutivas que definem a famosa Jezabel. Também iremos falar como esse espírito dominador e destrutivo age dentro das igrejas para poder destruir o povo de Deus. Ficou interessado no assunto? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade, somente a verdade. Desde já, eu te convido a deixar aquele like esperto e a se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito. E lembrando que quanto mais você interagir com o canal, o algoritmo ele entende que a mensagem é boa e recomenda o vídeo para mais pessoas. Então, senta o dedo no like e se gostar, compartilha com seus grupos e amigos. Ok? Bem, vamos ao que interessa então. Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel foi uma rainha que ficou conhecida por sua maldade na Bíblia. Ele e seu marido, o rei Acabe, fizeram muitas coisas que desagradaram a Deus, desagradaram ao Criador. A história de Jezabel ela serve de aviso para que nós não caiamos nos mesmos erros que ela cometeu. A história de Jezabel ela pode ser lida nos dias de hoje como uma oposição aos valores da conduta individual e social. Então, ela foi elevada ao posto de rainha devido a um acordo político que promoveu o seu casamento com o rei Acabe. Isso mesmo, ela casou com o rei Acabe. A fenícia Jezabel ela chegou ao poder em Israel, trazendo consigo um conjunto de valores e crenças que se opunham aos valores apregoados pelos profetas de Deus. Mudou completamente, declarando-se sacerdotisa de Baal e desfrutando do seu prestígio dessa posição. O que ela fez? Jezabel ela promoveu não apenas falsos ensinamentos do seu Deus, como também ao culto de sua própria personalidade, mantendo centenas de pessoas sobre o seu domínio. Essa é a Jezabel. Ela, em busca de autorrealização, ela mente, ela engana, ela se rebela, ela não ouve conselhos, ela manipula as pessoas, ela é arrogante, gananciosa, extremamente vaidosa e preocupada com a sua autoimagem perante os outros. Essa é uma das características da Jezabel. A sua sede de poder ela reflete na sua personalidade impulsiva e egocêntrica, avessa aos ensinamentos alheios e costumes das famílias hebreias. Do alto da sua posição, Jezabel ela é um ícone daquilo que pode ser visto entre nós hoje como o culto à personalidade. Você já ouviu falar? Algo comum entre líderes políticos, religiosos, pessoas do meio artístico, até mesmo em suas redes sociais, que cada um pode ter o seu lugar de destaque. A exemplo das condutas de Jezabel, muitas pessoas se enxergam como ídolos. É como se Baal tivesse descido do seu altar fenício e se instalado diretamente nos corações das pessoas. Fazendo o quê? Que elas se comportem como arrogantes, presunçosas, cheias de si. Então, a vaidade de Jezabel ela pode ser vista hoje em pessoas que se apoiam nas suas próprias riquezas, em sua formação profissional e acadêmica, em sua juventude, no culto às aparências. Enfim, um leque de ações que visam a satisfação pessoal em detrimento dos valores coletivos como solidariedade, respeito, amor ao próximo, qualquer ações em benefício de outras pessoas. A Jezabel ela chegou até a ordenar assassinatos, isso está lá em 2 Reis 21:8. Ainda hoje, mesmo que simbolicamente, devemos estar alertas para não contribuir com a morte espiritual de pessoas, deixando de falar e refletir o grande amor de Jesus Cristo.
Ao optar pelos próprios desejos e instintos, Jezabel ela seguia o caminho do mal. Isso mesmo. E do topo de sua posição, ela foi lançada ao chão, onde os cães, representando o mesmo mal que ela sempre cultivou, a destroçaram. Jezabel deixou a marca da maldade. E nós? Que marcas temos deixado por nosso caminho familiar, profissional, entre nossos vizinhos, amigos e colegas de trabalho? Mas, afinal de contas, quais são as 5 características opressoras e dominadoras de Jezabel? Eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou enumerar essas 5 características. Então, as características de Jezabel que tornaram ela uma pessoa tão ruim, elas foram: primeiro, idolatria. Jezabel, ela adorava o deus falso Baal e a deusa Azera. A sua devoção a esses deuses era tão grande que ela tentou acabar com a adoração ao Deus verdadeiro em Israel. Isso mesmo. Jezabel ela sustentou os 850 falsos profetas, falsos deuses, e seu marido chegou a construir até templos pagãos em Israel. Jezabel ela rejeitou totalmente a Deus e promoveu práticas que Deus detesta. O culto a esses falsos deuses era conhecido por suas práticas repugnantes, como sacrifício de crianças e imoralidade sexual. A idolatria levou Jezabel a cometer muitos outros pecados, muitos pecados. Segundo, abuso de poder. Como a rainha Jezabel ela tinha uma posição de grande responsabilidade e influência, ela sendo culta e inteligente, ela poderia muito bem ter usado o seu poder para ajudar o seu marido, o rei Acabe, a cuidar bem do seu povo, a cuidar bem do seu reino. Em vez disso, Jezabel aproveitou a sua posição para fazer muitas coisas erradas, promovendo o pecado em Israel, eliminando os seus oponentes. Ou seja, ela não media esforços para eliminar quem estivesse em seu caminho. Agora vamos ao terceiro: egoísmo. Jezabel só pensava em si própria, nos seus próprios interesses e nos interesses de sua família. Ela não estava nem aí para ninguém. Ela não tinha escrúpulos. Se alguém a impedia de conseguir o que ela queria, essa pessoa seria imediatamente eliminada. Para Jezabel, a justiça e os interesses de outras pessoas não eram importantes. Ela dava muito mais valor à sua própria vontade do que às vontades coletivas. Quarto lugar, manipulação. Para conseguir o que queria, Jezabel usava qualquer meio necessário, ela usava qualquer artifício. Uma vez, para conquistar a vinha de um homem chamado Nabote, ela manipulou o sistema de justiça e provocou a sua morte. 1 Reis 21, de 8 a 10. Ela não tentou negociar. Jezabel sabia como usar a sua influência para manipular as pessoas. Quinto lugar, perseguição. A rainha Jezabel, ela não tolerava oposição. Ela tentou matar todos os profetas de Deus que condenavam a sua idolatria. Podemos ver isso lá em 1 Reis 18, 4. Até mesmo quando Elias derrotou e matou os profetas dos seus deuses, ela não teve temor de Deus, mas jurou que iria matar Elias. Jezabel não aceitava repreensão, nem tolerava a ideia que pudesse estar errada. Ela perseguia os seguidores de Deus, com grande ferocidade para querer matá-lo. Não pule o vídeo, que daqui a pouquinho você vai ficar sabendo o que é o espírito de Jezabel e como ele age nas igrejas. Mas afinal de contas, quais as consequências das atitudes de Jezabel? Você vai conhecer agora. Durante muito tempo, Jezabel ela desfrutou de grande poder e grande prosperidade, mas no final ela teve uma morte sangrenta e sem dignidade. A Bíblia fala que os cães comeram o seu cadáver e ela sequer teve um enterro digno. Está lá em 2 Reis 9, 36. A atitude de Jezabel e de Acabe influenciou os seus filhos, que também fizeram coisas muito erradas e também acabaram caindo na desgraça. Jezabel pensava que estava protegida, mas suas más ações acabaram por causar a sua queda.
Então, baseado em seu comportamento, concluímos que o suposto espírito de Jezabel é um demônio que influencia alguém a ser dominador e manipulador, promovendo a idolatria e muitos outros pecados. Mas, pastor, como esse espírito age nas igrejas? E é isso que eu quero saber. Ela age da seguinte maneira: ela usurpa a autoridade, olha só, levanta falsos profetas, produz conspiração, produz insubmissão feminina, produz maridos omissos, estimula a sensualidade e o mundanismo dentro das igrejas. Pesado, né? Mas você quer saber como que ela entra nas igrejas? Ela penetra na liderança com sutileza e se aproveita da tolerância dos líderes para se infiltrar e se estabelecer. É isso mesmo. Você sabe quando o líder quer agradar a todos? Sabe como que é, né? Ele não tem coragem de corrigir as pessoas ou exortar com medo de magoar alguém. Então, acompanhe comigo o que diz o texto bíblico em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Isso é super importante, hein? Olha só, diz assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, que ensina e seduz os meus servos. Pode ser que inicialmente os líderes não concordem plenamente com as suas injustiças e mundanismo, mas a toleram e assim permitem uma ação maligna de Jezabel. Amém? Que essa mensagem sirva de reflexão, principalmente para as lideranças da igreja. Esse espírito, ele pode até entrar nas igrejas, mas ele só permanece se a liderança tolerar. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, e até a próxima, se Deus quiser. Amém?